Olá, povo de Deus, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, terceira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 10, 32, 39, Marcos 4, 26, 34. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, outras vezes vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir virá e não tardará, o meu justo viverá por causa de sua fidelidade. Mas se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma. Situação difícil vive a comunidade no final do primeiro século. O autor de Hebreus exorta a todos que se mantenham perseverantes frente à conjuntura adversa. Com palavras claras, evoca o testemunho dos primeiros que sofreram, mas resistiram. É evidente que muitos manifestavam cansaço, desilusão, frente à perseguição por um lado e à rotina também do ser cristão no dia a dia. Nesse clima, a apostasia batia à porta. Ainda assim, o autor de Hebreus não me impunha o chicote, mas com palavras firmes e cheias de compreensão, procura convencer a todos sobre a beleza de se manter firme no caminho abraçado. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Outro argumento usado pelo autor de Hebreus é a memória dos testemunhos dos primeiros. Lembra que o passado de uma fé inquebrantável deve servir de estímulo para o presente. Recordai os primeiros dias nos quais, depois de ter sido iluminados, suportastes a grande luta dos sofrimentos. Entrevemos uma comunidade que deu provas de grande fortaleza e caridade. Uma comunidade capaz de enfrentar as perseguições e as mais graves humilhações sem recuar. Até foi solidária com quem estava em provações. Era, pois, uma comunidade plenamente cristã, animada de verdadeiro amor fraterno, porque a sua fé estava apoiada pela certeza dos bens futuros. No atual momento de crise, há que reavivar essa fé, alimentando-a na palavra de Deus e do testemunho de irmãos e irmãs. Marcos 4, 26, 34. Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto primeiro, aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra.
Quando é semeado, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e estende mãos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Jesus apresenta com as duas parábolas sobre o reino dois aspectos da inevitável tensão dialética do reino de Deus na história. Na primeira, está evidente que o reino é uma iniciativa de que deve permanecer sempre acima de toda iniciativa para guiar o curso de seu crescimento e maturação. Iniciativa de Deus. Se, por um lado, Deus conta com a participação humana no processo de salvação, por outro, a irrupção do reino tem caráter de inexorabilidade. A participação humana está no lançar a semente na terra, o resto Deus garante. Não aparece na parábola, mas é evidente que a semente necessitará de outros cuidados, limpar a terra, regar constantemente e outros. Mas é destacada a necessária paciência histórica para colher os frutos do reino. Na segunda parábola, a dialética do reino é revelada no fenômeno da vida escondida num grão de mostarda, que dá origem a um grande arbusto. Na primeira parábola se destaca a exortação à paciência. Aqui, na segunda, emerge com força a necessária confiança. Do pequeno surge o inesperado resultado. Daí se deduz que não se há de preocupar-se por ser pouco e pequeno aos olhos da sociedade, pois a palavra de Deus dará frutos incomensuráveis, não por nosso mérito, mas pela graça. E nosso texto conclui, como estas outras passagens, onde o tema das parábolas para o grande público permanece um tanto enigmático, exigindo iniciação para entendê-las. Mas, por outro lado, tudo é bem explicado aos discípulos. É uma grande pista pastoral. Nem tudo que a gente pode aprofundar com pequenos grupos, a gente pode dizê-lo em grandes assembleias, onde o povo não vai entender. Mas nos pequenos grupos de discípulos, nós temos que continuar aprofundando o sentido do mistério do reino, porque esses grupos é que vão dar continuidade à nossa caminhada pastoral nas comunidades. Um beijo no seu coração.